Salve galera, suavidade. Seguinte, muitos inscritos, às vezes até mesmo apoiadores aqui do canal, me mandam mensagem perguntando a respeito de domínio de conteúdo. Como conseguir domínio de conteúdo para ficar à vontade em uma sala de aula, para conseguir trabalhar com os alunos sem uma insegurança, sem medo do que eles possam perguntar e coisas do gênero. É um assunto muito presente dentro de quem está principalmente começando a ser professor, então por isso eu vou trocar uma ideia a respeito disso aqui. Meu nome é Daniel e eu escolhi ser professor no Brasil. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao canal Dani Ideias. Meu nome é Daniel, eu sou professor e pesquisador na área de História e aqui no canal a gente conversa sobre História, Política, Educação, Sociedade e às vezes eu coloco aí uma música no meio também, beleza? Então se você curte esse tipo de conteúdo, já dá aquele like, se inscreve no canal, comenta aqui, passa pra galera se acha que esse tipo de conteúdo é importante e se você quiser, a gente tem aqui uma campanha de financiamento coletivo, uma galera que contribui financeiramente para esse trabalho. Eu vou deixar o QR Code passando aqui na tela em algum lugar e aqui embaixo também vai passar o link para você poder, se quiser, contribuir financeiramente com esse projeto, beleza? Pois é, galera, quando me mandam esse tipo de questionamento a respeito de, como eu ter domínio de conteúdo, como que eu faço para não ficar inseguro em relação à sala que eu vou entrar, a primeira vez que eu vou trabalhar esse tema com uma galera, como que eu lido com isso? Sempre que me mandam esse tipo de pergunta, eu me lembro lá na graduação, numa época em que eu estava na escola que eu estava trabalhando, eu fazia uma monitoria e uma amiga minha de graduação foi fazer um estágio nessa escola e a gente estava trocando ideia ali no corredor, um pouco antes dela entrar em sala e ela... Pô, cara, eu tô preocupado porque tem um monte de coisa aqui, tem um monte de conteúdo nesse processo histórico que eu vou trabalhar com os alunos. Tô com medo de perder, de esquecer alguma coisa, de esquecer algum detalhe, de esquecer de falar de algo importante. Pô, tô morrendo de medo aqui, como é que eu faço e tal? Então, esse tipo de receio, esse tipo de insegurança, primeiro de tudo, é normal. Não tem nenhum problema nisso. E existem algumas formas de você ir cada vez mais dominando mais o conteúdo, mas é importante, antes de mais nada, entender que isso é um processo. Ninguém vai dar uma primeira aula assim com uma maestria, com uma excelência. Você vai no processo aprimorando essa sua habilidade, essa sua relação com o conteúdo, esse domínio de conteúdo. Mas existem algumas coisas que podem ajudar nesse processo e eu vou conversar sobre isso aqui. Fechou? Primeira coisa, parta do material que a instituição te fornece, tá? Eu sei que a gente que vem da academia, principalmente quando a universidade que você fez tem um incentivo muito grande para pesquisa, a gente tende a ser muito receoso com o material didático fornecido pela instituição, seja ela privada ou pública. Porque, lógico, vão ter lacunas, porque, lógico, vão ter coisas ali que às vezes vão estar mal explicadas, às vezes tem até coisa errada dentro do material, mas a gente tem que lembrar primeiro, esse é o material que os alunos também têm acesso. Então, partir dele significa partir daquilo que o aluno tem na sua manipulação ali. Principalmente quando é livro didático, né? Infelizmente, a gente está tendo aí um processo neoliberal que quer tirar o livro didático das escolas. Aqui mesmo no Paraná, a Secretaria de Educação enfiou um monte de slide e o livro didático está ficando cada vez mais para trás. Mas é um material extremamente importante e vale a pena o professor partir desse material, certo? Então, parta do material que a instituição te oferece. Estude esse material, prepare sua aula com base nesse material, considerando que é o material que os alunos têm acesso. Então, às vezes, um trecho que você vai utilizar para os alunos grifarem, para os alunos pesquisarem, uma imagem, é um material importante para você partir dali. Mas é lógico, não fique só nesse material. Embora seja interessante partir do material didático que a instituição fornece, é indispensável que você sempre procure aprimorar o seu conhecimento, não fique no conhecimento que está ali no material, você busque sempre melhorar e aprofundar o conteúdo mesmo, saindo daquilo que está só no material didático. Uma coisa básica para fazer isso é usar os seus materiais da própria graduação. Eu tenho todos os meus cadernos da graduação, de todos os anos, os 4 anos de história que eu fiz, fui lá inclusive buscar esses cadernos. Então, guarde, tá? Se você ainda está na graduação, guarde seus cadernos de
graduação, como vocês podem perceber, né? Tudo monocromático, não me importei muito com a diversidade da capa, mas enfim. Guarde suas anotações de graduação, de pesquisa, mesmo que seja um assunto que, não é muito a sua cara e tal, mas vale a pena. Você estudou, guarda essas anotações e quando você for preparar uma aula, vale a pena você dar uma folheada, lembrar ali de um texto que você analisou durante a graduação, enfim, coisas nesse gênero. Use os seus estudos a favor do seu preparo de aula. E lógico, além daquilo que você já estudou, além daqueles materiais que você já tem, procura coisa nova. Vai atrás também de novos materiais. Eu recentemente comprei esse livro aqui da Lilia Schwartz para aprimorar minhas aulas de História do Brasil. Tem, só para dar exemplos aqui, História da América Latina, também um livro muito bom para você embasar. Tem aqueles clássicos que sempre vale a pena, que é a Formação das Almas, do José Murilo de Carvalho. Enfim, só para dar exemplos aqui, tá? A ideia é sempre continuar aprimorando o seu conhecimento, não só para as aulas, mas também para ser utilizado nas aulas. E às vezes sair um pouquinho do tradicional vale a pena também. Um exemplo, esse livro aqui é um livro quilombola, um pensamento quilombola. Sempre bom para você, inclusive, fazer crítica ao material didático mais tradicional. Enfim, manter-se estudando e utilizando esses estudos na sua aula é fundamental para que você amplie o seu domínio de conteúdo. Então beleza, você preparou seus estudos a partir do material da escola, aprimorou com aquilo que você viu na graduação, foi atrás de novos conteúdos em outros lugares e agora você tem coisa pra caramba, você tá entendendo bastante sobre o assunto. Isso significa que então sua aula vai ser maravilhosa, que não vai ter dúvida, que você vai conseguir dar conta de tudo? Não. Não, porque existe uma coisa que é você compreender um conteúdo e outra coisa é você compreender como trabalhar esse conteúdo em sala de aula. E isso leva tempo. Por mais que você se prepare, é na sala de aula que você vai entendendo a melhor maneira de trabalhar aquele conteúdo. Então, por mais que você tenha se organizado e tal, é muito provável que às vezes você não vai conseguir trabalhar com determinados alunos um determinado conteúdo, que aquilo vai te faltar ferramenta, não é nem que vai te faltar necessariamente conteúdo, mas às vezes vai te faltar ferramenta de como trabalhar metodologicamente isso, sabe? Aquela coisa de, eu sei, mas eu não estou conseguindo passar isso, eu não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo dialogar isso, embora eu tenha essa compreensão, me faltam palavras, me faltam ferramentas. Isso acontece, esse é outro lado. Além de compreender o conteúdo, a gente também tem que buscar ferramentas metodológicas para isso, seja na oralidade, seja em atividades. Isso também, dá para ir atrás, tem que ir atrás, na verdade, de aprimorar isso. Mas mesmo assim, é muito provável que em determinados momentos os alunos vão, por exemplo, fazer perguntas que você não vai saber responder. E aí, o que você faz? Meu Deus do céu, estudei pra caramba, sempre me dediquei a isso, faço minhas aulas com seriedade, mas o aluno fez uma pergunta que eu não sei responder. O que eu faço? Eu invento uma resposta que eu acho que até pode estar certa, mas eu não tenho certeza. Eu fujo da pergunta para não mostrar que eu não sei, ou eu admito para o aluno que eu não sei. Na minha perspectiva, admitir para o aluno que você não sabe é o mais adequado. Você pode até pincelar, falar, eu acredito que seja por aqui, eu acredito que seja nesse sentido, mas a gente precisa pesquisar melhor, precisa dar uma estudada melhor para entender esse tema com mais profundidade, com mais seriedade. Não sei te dizer, tá? A gente tem que dar uma pesquisada. É uma boa pergunta, hein? É uma boa pergunta. Na minha perspectiva, você assumir que você tem lacunas no seu conhecimento é bom, inclusive, pedagogicamente, para o estudante entender que o professor não sabe tudo, que o professor ele precisa estudar antes de estar ali na sala de aula, que tem coisas que ele não vai saber responder na hora e que às vezes o aluno pode até ajudar a encontrar respostas ou melhorar essas reflexões. É o tipo de coisa que também mostra para os estudantes que o estudo é uma coisa constante, que por mais que você esteja ali num lugar de autoridade intelectual, isso não significa que você sabe tudo ou que você precisa saber de tudo. E aí, nesses casos, vale inclusive a pena, você anotar a pergunta do aluno e pesquisar e depois trazer, ou até mesmo pedir para ele pesquisar, falar, não, vamos dar uma pesquisada, abre junto com ele um mecanismo de busca, alguma coisa assim, até nesse processo você pode ajudar ele a aprimorar suas habilidades de pesquisa e de estudo. Eu acho que vale a pena a honestidade intelectual para que a gente entenda de fato como que o estudo, como que o avanço aí de conhecimento acontece. E por último, mas não menos importante, nesse processo todo de aprimoramento de domínio de conteúdo, uma coisa que eu acho que faz toda a diferença é você ir construindo o seu próprio material. Então, a partir dos seus estudos, a partir das dúvidas que os alunos trazem, a partir de insights que você vai tendo durante as aulas ou mesmo quando você está preparando essas
dessas aulas, você vai construindo o seu material. Com o passar do tempo, você vai tendo um material cada vez mais robusto, com cada vez mais referências, com cada vez mais anotações, com cada vez mais insights, com cada vez mais sensibilidade para o tipo de questionamento que os estudantes podem fazer e também para como trazer determinados assuntos para a realidade desses estudantes. Então, pouco a pouco, você vai construindo um material que ele é ótimo para o seu preparo de aula, para o seu domínio de conteúdo e principalmente que vai dialogar com você, né? O seu material, como que você estuda, como que você organiza suas ideias. Então é fundamental que você faça seu próprio material e não só isso, que continue sempre aprimorando esse material, né? Que ele não fique num lugar ali de tá pronto, tá finalizado, tá perfeito. Não, é sempre importante ir readaptando esse material. Pô, vou trabalhar uma aula amanhã que eu já trabalhei ela um monte de vezes em várias turmas. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu tenho no material. Eu sei que se eu for no susto, eu até consigo dar conta da aula. Mas vamos ver o que eu tenho anotado aqui. O que eu já tenho a respeito desse conteúdo, quais são os roteiros, as estratégias. Olha, é verdade, não tinha lembrado disso, não sei o quê. Você vai sempre melhorando o seu domínio de conteúdo e a sua didática a partir da construção de um material próprio. Além disso, é importante ter uma noção também. O mesmo conteúdo ele pode servir para diferentes abordagens. Então, por mais que o material seja ali, né, de conteúdo um só, digamos assim, quando você vai preparar uma aula, é importante pensar qual é o objetivo dessa aula. Então, sei lá, é uma aula voltada para vestibular, para resolver questão de prova. Você vai ter que ter uma determinada abordagem, por mais que o conteúdo seja o mesmo. Não, eu quero trabalhar aqui nessa aula uma questão de educação política, de compreensão das relações de poder na sociedade. Você vai direcionar para outro lado. Então, nesse ponto aqui eu quero sensibilizar os alunos para a questão das origens dos preconceitos e das desigualdades sociais. Você também vai caminhar por outro lugar. É claro que sempre tudo vai estar conversado. Você pode fazer uma aula que ela vai tocar em questões de vestibular ao mesmo tempo que vai fazer uma crítica política e uma análise das desigualdades sociais. É claro que tudo, né, tá junto, não tá separado. Mas dependendo do objetivo mais específico que você tem para essa aula, você vai dar ênfase em um determinado caminho. Então é importante também ter essa sensibilidade. Para essa aula eu vou trabalhar nessa direção. Então essas são algumas dicas, digamos assim, que eu acredito serem válidas para você ir aprimorando seu domínio de conteúdo e também as suas metodologias em sala de aula, embora o foco aqui tenha sido, né, na questão do conteúdo. E só uma coisa, galera, que é importante. Isso tudo que eu tô falando aqui é no mundo ideal, naquele mundo onde você tem tempo para preparar suas aulas, onde você não precisa se lotar de carga horária para conseguir pagar suas contas, né? Aqui eu tô refletindo sobre uma perspectiva onde os professores são valorizados, onde a gente tem uma vida aí menos corrida, onde a gente pode fazer o nosso trabalho com seriedade e calma. Eu sei que essa não é a realidade da maioria dos professores, eu sei que a gente no nosso país, a gente tem uma carga horária muito grande, precisa muitas vezes, né, pegar muita aula para conseguir dar conta aí de uma vida minimamente digna, se bem que se você se lotar de trabalho isso não é uma vida digna, mas enfim. O que eu tô querendo dizer é, não se prenda a esse vídeo no sentido de, se eu não fizer isso aqui, minha aula necessariamente vai ser ruim, não tenho condição de fazer isso, então eu não consigo ser professor. Não é isso, tá? Na verdade, ao longo do cotidiano, a gente vai dando nossos pulos, a gente vai lidando com a realidade que a gente tem, mas essas dicas que eu trouxe aqui, a intenção é mais servir como um norte, tá? É mais ou menos essa a ideia. A gente vai viver na educação no nosso dia a dia com as condições que a gente tem. E é por isso que é necessário a gente entender a importância da luta por melhores condições na educação. Não só para nós, professores, é lógico que isso é fundamental, mas de uma forma estrutural. Procurar lutar em coletivo, porque é a única forma que isso funciona, para que a educação tenha melhores condições em todos os sentidos, de estrutura de escola, de carga horária, de material didático, de organização e participação da sociedade, enfim. É importante entender que nada dessas ideias e desses planejamentos e dessas dicas vão adiantar se a gente tem uma estrutura que precariza a educação. Mas isso é papo para outra hora, beleza? Se você gostou desse conteúdo, você comenta aqui embaixo, deixa aquele like, compartilha pra galera e, se você puder, tem a campanha de financiamento coletivo ali no Apoia-se, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, um beijo no coração, um aperto de mão sincero e valeu!